A maior parte das pessoas sabe o que elas precisam fazer, não tem a disciplina e o foco para atingir aquilo que realmente ele está afim. Eu acho essa pergunta talvez uma das mais importantes que a gente teve aqui no podcast. E que conselho você daria para quem está iniciando no mercado financeiro agora, buscando atingir a liberdade financeira? E para nós que trabalhamos com projeções em investimentos e a ideia de como preservar a nossa família e como preservar os nossos investimentos, a gente olha para tudo isso e fica preocupado de fato. Tem algumas ETFs nos Estados Unidos, para os amigos que têm interesse em investir em inteligência artificial, mesmo em robótica, que eventualmente podem ser interessantes. A IKEA é uma delas. A IKEA é uma ETF que trabalha 60 ou 70 empresas no mundo que desenvolvem inteligência artificial e robôs, e é uma ETF que eventualmente poderia ser interessante para quem acredita nessa tese de investimento. Tem outras teses de investimento que aparecem hoje e que são bastante interessantes nos Estados Unidos hoje. Uma tese de investimento de energia nuclear, de microreatores de energia nuclear, em que a ideia é literalmente colocar um microreator, tipo um ovinho na tua casa, na tua sala, e aquele ovo, por a energia nuclear, vai gerar energia nuclear para os próximos 100 anos para tua casa inteira. Algumas empresas americanas estão fazendo isso já estão no mercado, essas empresas, já desenvolveram, inclusive alguns protótipos estão sendo utilizados. E hoje, no mercado americano, o que eu olho muito é o setor de energia. Eu acho que o setor de energia é a chave principal da existência da humanidade pelos próximos 50 anos. Se a gente for parar a pensar, o que produziu o mundo hoje? O que produziu a realidade do mundo hoje? Se a gente olha o mundo há 100 anos atrás, imagina em 1900, como é que era o mundo? Cavalos, carroças, não tinha asfalto, não tinha cidades. Foi o petróleo, né? O que foi o petróleo. Foi o acesso a uma energia barata, uma energia fácil, uma energia rápida e uma energia eficiente. Isso foi o que produziu o desenvolvimento tecnológico brutal que a humanidade teve. Agora nós estamos no momento de troca de matriz energética. Qual vai ser a próxima matriz energética? Se a gente conseguir uma matriz energética que seja tão boa quanto o petróleo e de preferência não tão poluente quanto o petróleo, muito melhor. Muita gente está entendendo que seria a energia nuclear, a energia mais limpa possível, e, portanto, essa tese é uma das teses plausíveis serem colocadas. Outros falam energia eólica, energia solar, esse tipo de coisa, esses aspectos todos. Mas energia é um ponto importante. Tem alguns setores que eu não coloco dinheiro nunca, que eu não invisto. Eu não costumo investir em companhias aéreas. Eu entendo que companhias aéreas só tem de dois tipos, aquelas que já faliram e aquelas que vão falir. Companhias aéreas tem um eterno histórico de acabar indo para falência. E então, até porque, mesmo que eu tenha uma excelente companhia aérea com um excelente sinal de entrada dentro de um gráfico, nada impede que amanhã aconteça um acidente aéreo e tu tenha uma queda de 20%, 30% são daquela empresa e tu tenha um prejuízo importante. Então, esse tipo de empresas eu me afasto. Também não sou muito fã de empresas de varejo aqui no Brasil. Evito varejo no Brasil. Acho que principalmente aqui no Brasil, né? Que não tem nenhuma inovação, né? Tecnológica. Especialmente aqui juro no alto Brasil. também, né? Que depende do juro. O juro alto é muito pesado, o juro alto aqui. É difícil. O juro alto aqui é complicado. Então, realmente, o varejo não é um setor que eu gosto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, obviamente, as empresas do setor de agro, eu gosto. Né? A gente tem SLC3, a gente tem Agro 3, são empresas interessantes. Tinha uma empresa que eu adorava, que era a Cruz 3, Souza Cruz. Souza Cruz pagava 23% de dividendos ao ano. Era assim, uma maquininha de dinheiro. Cigarro, né? Em crise as pessoas fumam, quando não tá em crise as pessoas fumam, então fumam sempre. O NTV é infinito, né? Que a pessoa começa a fumar, só vai parar quando morrer mesmo. Exatamente, então. Né? Então assim, cara, era uma empresa era uma ação muito boa de mercado, não tem mais, infelizmente. E quanto à nossa questão da Vale e mesmo Siderúrgica Nacional e os em Minas, que são setores importantes no Brasil, esse é um setor muito cíclico. E se o mundo entrar em recessão, esse é um setor que vai pesar. Exato, até ontem mesmo, com medo de recessão, você já vê Vale, Petrobras, Isto. Qualquer commodity, até uma Klabin despencando. Isto. Então, esta parte do setor financeiro brasileiro pode sofrer muito com uma recessão mundial, mesmo que as tarifas não tenham impactado severamente o Brasil. Exato, porque se o mundo vai demandar menos disso, e querendo ou não, acaba sendo uma das nossas principais atividades, acaba prejudicando ainda mais, né? O momento mais favorável do mundo para o Brasil foi de 2002 até 2008. Essa fase, tudo que a gente tinha, o mundo queria. Sim. Tudo que a gente vendia, o mundo queria. Foi ali que a gente poderia ter realmente construído um gigantesco diferencial. Infelizmente, a gente perdeu
aquele momento histórico favorabilíssimo para o Brasil. As velas estavam todas apontando na nossa direção e a gente não aproveitou o que a gente podia ter feito ali. Exato, não construímos nenhuma estrutura para conseguir manter essa onda positiva que veio para o Brasil. Exato. Perdemos a oportunidade de fazer uma reforma previdenciária naquela época, uma reforma fiscal naquela época, uma reforma política naquela época. Não foi feito nada, né? E aí realmente foi uma grande perda de década que a gente teve ali de fato. Sim, com certeza. E que conselho você daria para quem está iniciando no mercado financeiro agora, está buscando mais para frente atingir a liberdade financeira? Boa. Eu acho essa pergunta talvez uma das mais importantes que a gente teve aqui no podcast. Porque assim, as pessoas inteligentes, elas costumam pegar a experiência dos outros e atalhar os caminhos usando a experiência dos outros. Então, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho o que eu gostaria de ter ouvido quando eu iniciei e o que eu acho que poderia ser o caminho mais interessante. Primeiro, antes de mais nada, a maior parte das pessoas sabe o que elas precisam fazer. Todo mundo olha para um cara sarado, fisicamente. Vamos lá, pega um cara tanquinho, assim, sabe? Aquele cara tanquinho, sarado, forte, bonito. Tu olha assim e fala, pô, que corpo invejável. Às vezes quando eu vou ali na Praia do Rosa, eu tô lá olhando os surfistas lá, os caras malhadaços, pô, esse cara pra caramba. Eu me sinto muito mal indo pra Praia do Rosa. Eu não vou na Praia do Rosa, porque eu olho para aquilo e falo, aquela pessoa não é feita da mesma carne que eu sou feito. Isso aqui não é justo. Mas enfim, eu sei o que aquele cara fez para chegar naquele corpo absolutamente impecável, indefectível. A gente sabe o que a gente precisa fazer para não estar gordo, para não estar acima do peso. Mas por que 65% da população brasileira está acima do peso e está em sobrepeso? Porque não segue o que precisa ser feito, né? Porque não tem a disciplina e o foco para atingir aquilo que realmente ele está afim. Então o cara até diz, eu queria ter um corpo, eu queria ser magrinho, eu queria ser forte, eu queria ser sarado. Tá, mas tu faz academia, tu cuida da tua alimentação, tu te alimenta bem, tu não bebe muito álcool? Ah, não. Então, acabou. A maior parte das pessoas sabe o que precisa fazer para estar bem financeiramente daqui a 5 ou 10 anos. E se você em casa quer saber exatamente como é que você vai estar daqui a 5 ou 10 anos, tu sabe exatamente como você vai estar daqui a 5 ou 10 anos hoje. Como? Basta que você olhe hoje todos os hábitos que você tem hoje e se eles são hábitos saudáveis ou não para a sua saúde financeira. Então, se hoje você gasta mais do que você recebe, como que você estará daqui a 5, 10, 15 anos? Endividado. Se eu começar a comer feito um maluco, beber feito um maluco, fumar feito um doido e comer tudo que é doce, comer 10 quilos de sorvete por dia, como é que eu sei que eu estarei daqui a 5 ou 10 anos? Eu vou estar obeso, diabético, hipertenso e provavelmente com ciático, certo? Sim. Porque é a consequência natural de 10, 15 anos acumulando péssimos hábitos. Saúde financeira, cara, é exatamente igual. É exatamente igual. Se você tem péssimos hábitos financeiros hoje, se você gasta mais do que você consegue receber por mês, você vai estar mal. Então a primeira coisa é começar a guardar dinheiro todos os meses. Guardar dinheiro todos os meses. Esse é o primeiro conselho, a primeira ideia, a primeira concepção que vocês têm que ter em mente. Guardem dinheiro todos. Pega um pouco do que tu recebe e guarda. Ah, mas eu não sobra. Cara, se tu apertar daqui, apertar dali, se tu abrir mão de um desejo de curto prazo, eu quero muito ter esse copo aqui, mas isso aqui vai extrapolar. Não vou comprar agora. Vou deixar mais adiante. Comprar ativos todos os meses. Ativo é tudo aquilo que tu compra e no mês seguinte traz mais dinheiro. Passivo é tudo aquilo que tu compra e que no mês seguinte traz mais conta, resumidamente. Então essa é a essência de ficar rico. Comprar ativos todos os meses e não comprar passivos. As pessoas compram passivos e... Tem que trabalhar mais para manter. Tem que trabalhar mais para manter. Se tornam escravos disso. E aí como é que eu iniciaria? Eu iniciaria num primeiro momento construindo aquilo que eu chamo de colchão de liquidez. O colchão de liquidez pega quanto é que é o teu custo fixo por mês de vida, multiplica isso por 12. Um ano. Então, digamos que tu tem um custo de vida, lá em Porto Alegre o custo de vida é um pouco mais acessível que aqui em São Paulo, mas digamos que o custo de vida da pessoa seja de R$4.000. Então, vezes 12, R$48.000. Você tem que tentar acumular esses R$48.000 o mais rápido possível, que seria um ano de vida tua, garantido em renda fixa. Isso aqui é renda fixa. Exato. Renda fixa, CDB, Tesouro Selic, aí rendendo Isso, CDI. isso. Vai comprando um pouquinho todos os meses, E daí, depois, e ao mesmo tempo, ele pode ir construindo isso, talvez em fundo imobiliário, se ele quiser tomar um pouquinho mais de risco, um pouquinho de fundo imobiliário. E aí, botando o fundo imobiliário, à medida que vai entrando novos dividendos, vai aumentando essa posição de fundo imobiliário, até que tu tenha uma caixa de
colchão de liquidez, uma caixa em fundo imobiliário. Agora, eu não consideraria de todo errado uma conversa que eu tive com a minha filha há uns 2 anos atrás. Ela já tinha o dinheirinho dela, estava investindo em uma coisa, eu perguntei para aumentar os investimentos, e daí ela falou que ela estava colocando em fundo imobiliário, que ela estava colocando em renda fixa. Eu olhei assim para ela, tá, olha aqui, ó, desculpa, mas não. Ela falou assim, como não? Tu tem 17 anos de idade. Pega esse dinheiro todo e compra em cripto. Principalmente Bitcoin, no caso. Pega esse dinheiro todo e compra em cripto. Porque assim, se as criptos subirem 5, 6, 7, 8 vezes, ok. E se virar tudo pó, tu tem mais 30 anos na tua vida para recuperar. Então, o cara jovem tem que ser um pouco mais agressivo. O cara jovem tem que... Ele tem mais tempo se ele errar, e se der certo, ele já garante o futuro já dele. Já muda patamar da vida dele. Então, o cara, quanto mais jovem ele entrar no mercado financeiro, no meu entendimento, mais agressivo ele pode ser. Um cara... Eu não posso dizer isso para um cara de 45 anos. Que tem 2 filhos para sustentar. Mas eu posso dizer isso para um cara de 17 anos que não sustenta nenhum filho, não tem nada. Sustenta só um pet no máximo. Que às vezes se não tivesse investindo, ele ia estar gastando, né, mano? Isto, entendeu? Então, a gente tem que pensar muito quando a gente fala em planejamento, em dicas. Você é jovem? Ah, sou jovem, então tá. O cara jovem tem que enfiar 90% do seu dinheiro disponível em renda variável. 10% em fixa. O cara mais velho tem que fazer o inverso. Vai começar a trabalhar 50%, 50% renda variável, 50% renda fixa. E quando o cara tiver mais idade ainda, 70% renda fixa e 30% variável. Então a idade, ela influencia muito. Muito. Com certeza. Tanto que, por exemplo, em 2021 a gente começou a comprar Bitcoin. Aí eu comprei lá por volta dos 30 mil, 40 mil. Pesei mais a mão no opo ali como todo mundo. Aí, conforme o Bitcoin caiu lá pros 30, pros 20, nós fomos comprando ali e realmente funcionou muito bem. Mas eu vejo que, aliado a isso, o jovem tem que buscar conhecimento, porque senão é o eterno comprador de topo e vendedor de fundo, né? Então... Exatamente. A ideia do DCA, que é o Dollar Cost Average, que é ele comprando aos pouquinhos, ele é extremamente eficiente. Era extremamente eficiente. E tem uma frase muito interessante aqui, que é importante que os amigos tenham também guardado assim. Mais importante do que o talento em investimentos é a consistência. Na verdade, em tudo na vida. O mundo está cheio de gente talentosa e que nunca conseguiu fazer nada porque não tinha consistência naquilo que estava fazendo. Mais importante do que genialidade é a consistência. O mundo está cheio de gênios que nunca fizeram nada porque não tiveram consistência naquilo que eles queriam fazer. Ainda mais no investimento, que é o aporte que ele vai fazer, né? Não adianta nada ser um baita investidor se o aporte é minúsculo, porque você não tá tendo essa, como que eu posso dizer, essa constância de pegar um pouco todo mês ali e investir, aí beleza, você é um baita investidor com pouco dinheiro, não vai virar muito. Agora você aporta com uma capacidade boa todos os meses, aí vai realmente ter esse efeito. Mas, Renan, olha só, tem uma coisa que é importante que o pessoal, especificamente quem está iniciando, tem que ter em mente. Ah, mas isso, eu consigo guardar aqui só R$20 por mês. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Vai. Mesmo que R$20 por mês seja pouco, guardar R$20 por mês é o primeiro passo que o cara está dando. Isso vai construir nele uma mentalidade. Pode não ser um significado financeiro, mas constrói a mentalidade, a disciplina, a rotina de fazer. Então o Lao Tse tem uma frase muito boa, que ele diz o seguinte: a viagem mais longa, a viagem de 1000 quilômetros, ela inicia com um pequeno passo. Então se você não começar a guardar dinheiro hoje, não vai ser mês que vem, não vai ser no outro mês, e não vai ser no outro mês. Ah, mas mês que vem eu vou começar a ganhar mais. Mas daí tu vai gastar mais. E no outro mês tu começa a ganhar mais, tu gasta mais. E dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval. E outro ponto também que, beleza, hoje eu poderia investir 20, mas eu não vou investir. Quando ele estiver ganhando para poder investir 200, para poder investir 2.000, ele não vai investir também. Ele não vai investir, não vai investir. Ele não vai ter a mentalidade de investir. Sim. Esse é o ponto. Então, mesmo que o cara vá botar um pouquinho de dinheiro todos os meses, isso já é bom para ele ir criando a mentalidade. A mentalidade de fazer realmente o foco de, cara, eu vou tentar sempre puxar um dinheiro para guardar todos os meses. E no início o cara vai começar com um pouquinho. À medida que ele vai melhorando a receita dele no trabalho, em outras coisas, ele consegue guardar cada vez mais. E daí começa a ficar algo cada vez mais significativo. Até que em algum momento, se Deus quiser, a quantidade de dinheiro que você vai ter investido vai ser suficiente para pagar todo o teu custo de vida e aí tu atingiu a tua liberdade financeira. Sim. Aí tu atingiu a liberdade financeira. E que leitura você recomendaria aí pro investidor que está começando aí? Tem vários livros que eu acho que são muito bons, tanto livros técnicos quanto livros não técnicos. Alguns livros não técnicos. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que eu acho que vale a pena dar uma lida.
Bem Tem interessante. simples a leitura também, a pessoa consegue compreender Simples rápido. leitura, rápido, tu entende imediatamente o que é o conceito, o que é a ideia, e traz muito esse conceito de guardar 10 ou 15% daquilo que tu recebe todos os meses. Então, para quem está bem no início. Os livros do Mauro Halford também são livros interessantes para investimento. Ele explica muito bem o que é passivo e o que é ativo de uma forma bem simples e bem dinâmica e bem interessante. Esses são livros mais introdutórios de investimento. Tá? Agora, quando tu começa a pensar realmente em investimento em ações, livros bons. Nós temos livros bons em português e temos livros bons em inglês. Livros bons em português. Investindo em Small Caps. Esse é um livro muito bom, dá para comprar pelo Amazon. É um excelente livro. Ele é um livro que explica como avaliar os fundamentos de uma empresa pequena para ver se aquela empresa é interessante estar na carteira ou se ela não é interessante estar na carteira. Isso já é uma coisa muito boa. Já dá uma base bem legal de fundamentos ali, investindo em small caps. Análise técnica, gráfico, para entender gráfico. Os livros do Márcio Noronha, na Time, são ótimos livros. E ele tem um livro ali que é Análise Técnica, Ferramentas do Mercado Financeiro, uma capa é meio preta. E ele é um livro que dá a base e o fundamento de análise técnica, de como olhar e entender um gráfico, entender uma tendência de alta, entender uma tendência de baixa, essas coisas todas. E a partir daí começa-se a conhecer um pouco mais os conceitos gráficos. É óbvio que as coisas precisam ser sempre um pouquinho modificadas, porque o mercado ele modificou-se com o tempo e tem coisas mais avançadas nesse momento. Para o trader mais avançado, eu estou falando agora de trader, tá? O livro que eu considero indispensável é Análise Técnica Objetiva ou Análise Técnica Baseada em Evidências, David Arneson. Esse livro tem que ser lido. Qualquer pessoa que vai querer ser trader, vai querer operar o mercado, tu só vai se chamar de trader depois que ler esse livro. Porque ele muda radicalmente a visão do mercado financeiro, a visão da análise técnica, a visão dos gráficos mudam completamente depois que eu ler aquele livro. Tá? E está traduzido, tá em português. Antes tinha só em inglês, agora já foi traduzido aqui para o português. Tem o meu site, obviamente, o meu perfil lá no YouTube, vocês podem seguir a gente, tá? O meu perfil ali é o stormer.oficial. Tá? Geralmente ali eu coloco vários vídeos ali de mercado em que eu vou analisando os gráficos. Alguns vídeos em que eu falo sobre situação econômica, macroeconomia, essas coisas todas, e também formas de investimento. E então ali também tem uma grande quantidade de conhecimento interessante. Eu acho que o site, o perfil do Uris, também Fernando Uris, vale a pena ser seguido. Aí ele fala muito sobre ciclo de economia e macroeconomia para entender um pouquinho o que gera inflação, o que está esperando, taxa de juros, como é que isso influencia no nosso bolso, por que o dólar alto é ruim para o nosso bolso, por que o dólar baixo é melhor para a gente, essas coisas todas. O que mais? Acho que por aí já tem... Boa, é isso aí. Já tem bastante material. Já tem bastante material, já tem bastante dever de casa. O do Urich eu fiz aí, assisti todo o ciclo de mercado, vi vários aí também. Tem muita coisa boa ali. O Urich é um cara muito bom para ouvir, ele fala bastante também de criptos, ele é um cara bastante centrado e dá para ouvir e tirar muita informação útil dali. Todo domingo eu vejo lá também. Isso aí. No domingo eu falo de mercado americano e de criptos, né? Eu tenho 2 vídeos que eu largo no domingo de manhã. Eu vou ver se eu mudo um para sábado e outro para domingo de manhã para dar um espaçamento entre os 2 vídeos.